Bom dia, pessoal! Matéria da Folha: Irã reage aos Estados Unidos, ataca Israel e ameaça fechar rota de petróleo. Principais pontos abordados: ataque nuclear histórico dos Estados Unidos, retaliação iraniana contra Israel, ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz, movimentos diplomáticos com Rússia e ONU, contexto estratégico e riscos regionais. Resumo da matéria: cenário de conflito acelerado. A crise no Oriente Médio atingiu um novo patamar em 22 de junho de 2025, quando os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, lançaram um ataque aéreo inédito contra 3 instalações nucleares do Irã: Fordo, Natanz e Isfahan. O ataque, descrito como cirúrgico e sem declaração formal de guerra, utilizou bombardeiros furtivos B-2 e bombas Bunker Buster para destruir infraestruturas críticas do programa nuclear iraniano. Trump justificou a ação como necessária para conter uma ameaça iminente, afirmando que o Irã poderia produzir até 15 bombas atômicas. Resposta imediata do Irã. Em retaliação direta, o Irã intensificou os ataques com mísseis balísticos contra Israel, lançando cerca de 40 projéteis, que feriram ao menos 23 pessoas, incluindo áreas densamente povoadas como Tel Aviv. O governo iraniano prometeu revide adicional aos Estados Unidos, com o presidente Massoud Pezeshkian declarando: "Sempre defendemos nosso solo e nossa água". Paralelamente, o parlamento iraniano aprovou uma moção para fechar o Estreito de Hormuz, rota vital por onde passam 30% do petróleo global, medida que depende apenas de confirmação militar. Diplomacia sob tensão. O chanceler iraniano Abbas Araqi voou para Moscou em 23 de junho para uma reunião de emergência com Vladimir Putin. Apesar da aliança estratégica entre Irã e Rússia, analistas apontam que Putin enfrenta um dilema: intervir militarmente poderia escalar para um conflito global e prejudicar suas negociações com Trump sobre a Ucrânia. Enquanto isso, na ONU, o Irã acusou os Estados Unidos de cumplicidade nos ataques israelenses, classificando o diálogo nuclear como sem sentido após a ofensiva. Riscos de escalada e limitações. Especialistas avaliam que o Irã tem opções limitadas: ataques indiretos por meio de milícias aliadas, como Houthis ou Hezbollah, contra bases americanas na região. Bloqueio de Hormuz, que provocaria uma hecatombe econômica global, mas exporia o Irã a retaliações maciças. Capitulação, considerada improvável dado o histórico de resistência do regime. O vice-presidente americano J.D. Vance negou que os Estados Unidos estejam em guerra com o Irã, afirmando que o alvo é exclusivamente seu programa nuclear. Contexto político e nuclear. A crise remonta a 2018, quando Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Desde então, Teherã acelerou o enriquecimento de urânio, levando a um impasse nas negociações. O ataque atual foi antecedido por um ultimato de 60 dias dos Estados Unidos para o desmantelamento total do programa nuclear, rejeitado pelo Irã. Trump, em tom provocativo, postou nas redes sociais: "Se o regime iraniano é incapaz de fazer o Irã grandioso de novo, por que não haveria uma mudança? Miga", trocadilho com seu slogan "Make America Great Again". Conclusão: à beira do abismo.
O conflito coloca o Oriente Médio em um caminho perigoso, enquanto Estados Unidos e Israel buscam enfraquecer o Irã sem uma guerra total. Teherã tenta equilibrar retaliação simbólica e sobrevivência política. O fechamento de Hormuz ou ataques diretos contra alvos americanos poderiam deflagrar uma reação em cadeia de consequências imprevisíveis, com Putin e Pequim como atores chaves nos bastidores. Matéria de O Globo. Depois de ataques ao Irã, Trump fala em mudar regime do país. Principais pontos abordados. Declaração polêmica de Trump. Sugestão de mudança de regime no Irã e uso do slogan Make Iran Great Again como provocação. Ataques coordenados Estados Unidos e Israel. Bombardeios com aviões B-2 a instalações nucleares iranianas. Fordo, Natanz e Isfahan, justificados como prevenção ao desenvolvimento de armas nucleares. Posição estratégica de Netanyahu. Afirmação de que ataques eliminaram ameaças e aproximaram Israel de seus objetivos, com menção a informações sigilosas sobre urânio enriquecido. Retaliação iraniana e ameaças. Lançamento de 40 mísseis contra Israel e alerta sobre fechamento do Estreito de Hormuz, rota crítica para o petróleo global. Impacto econômico imediato. Alta de 4% do preço do petróleo em mercados asiáticos e risco de crise energética global. Reações internacionais. Apoio da Ucrânia e de aliados como Austrália e Japão aos Estados Unidos. Posicionamento do Brasil sobre o conflito. Resumo da matéria. Ataque norte-americano e provocação de Trump. Em 22 de junho de 2025, os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo histórico contra 3 instalações nucleares do Irã, Fordo, Natanz e Isfahan, utilizando bombardeiros furtivos B-2 e bombas Bunker Buster. O Pentágono descreveu a operação como necessária para eliminar as ambições nucleares iranianas. Horas depois, o presidente Donald Trump, em declaração pública, questionou por que não haveria uma mudança de regime no Irã e adaptou seu famoso slogan para Make Iran Great Again, MIGA, desafiando a liderança do país. Justificativas e consequências militares. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apoiou a ação, afirmando que os ataques causaram danos gravíssimos em Fordo e destruíram capacidades de produção de mísseis balísticos. Ele revelou ter informações sigilosas sobre 400 quilos de urânio enriquecido a 60% ocultados pelo Irã, compartilhadas com Trump antes dos bombardeios. Netanyahu ainda previu uma expansão dos acordos de Abraão com nações árabes, fortalecendo alianças regionais. Resposta do Irã e risco geopolítico. O Irã retaliou com o lançamento de 40 mísseis contra cidades israelenses, ferindo civis, e ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, passagem vital para 30% do petróleo global. O chanceler Abbas Araqi alertou que os ataques dos Estados Unidos terão consequências eternas, acusando a ONU de omissão. Ameaçou ainda usar todas as opções para defender a soberania iraniana, incluindo ataques indiretos por meio de milícias aliadas. Efeitos econômicos e reações globais. Os mercados reagiram imediatamente. O preço do petróleo subiu 4% na abertura das bolsas asiáticas, refletindo temores de desabastecimento. Austrália e Japão declararam apoio aos Estados Unidos, enquanto o Brasil emitiu posicionamento formal sobre o conflito, ainda sem detalhes públicos.
A Ucrânia, em meio a seus próprios confrontos com a Rússia, endossou os ataques como justificados. Contexto e cenário futuro. A crise remonta à retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano em 2018. Em 2024, após o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por Israel, o Irã acelerou seu programa nuclear, levando ao ultimato de 60 dias de Trump, ignorado por Teherã. Especialistas alertam que o fechamento de Hormuz ou ataques a tropas americanas podem deflagrar uma guerra regional, com Rússia e China como mediadores potenciais. O secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que o país não busca guerra, mas agirá decisivamente se ameaçado. Conclusão: tensão na corda bamba. Enquanto Estados Unidos e Israel celebram a operação como uma vitória tática, o Irã mobiliza apoio diplomático em Moscou e prepara contra-ataques. A comunidade internacional monitora o risco de uma crise energética global e a escalada de violência que pode redefinir alianças e equilíbrios de poder no Oriente Médio. Matéria do Estadão. Irã fecha portas para a diplomacia e ameaça bloquear a rota de petróleo. Principais pontos abordados: Estreito de Hormuz, ação e retaliação do Irã, impactos no preço do petróleo, reação dos Estados Unidos e pedido à China, contexto de escalada nuclear e militar. Resumo da matéria. A manchete do Estadão desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, foi noticiado que um dia após o bombardeio dos Estados Unidos às principais instalações nucleares iranianas, o Irã rejeitou qualquer forma de negociação com o governo de Donald Trump e afirmou que se defenderá com toda a força e meios. Como retaliação à ofensiva estadunidense, acredita-se que o país poderá bloquear o Estreito de Hormuz, rota marítima estratégica que responde por cerca de 20% do tráfego global de petróleo. Esta ameaça já refletiu nos mercados, com o preço do barril ultrapassando $80 pela primeira vez desde julho de 2024. O bloqueio potencial do Estreito pode impulsionar o valor do petróleo para além de $100 por barril, intensificando a inflação global e prejudicando cadeias de produção, especialmente em países dependentes de importações energéticas. Em resposta, os Estados Unidos, por meio do secretário de Estado Marco Rubio, solicitaram que a China intervenha diplomaticamente junto a Teherã, considerando que Pequim é grande dependente do petróleo que transita por Hormuz. A ameaça de impedir o acesso à rota foi classificada como suicídio econômico para o Irã. O cenário se desenha dentro de um contexto de escalada entre Irã, Estados Unidos e Israel, com um bombardeio concentrado nas instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, estimular posicionamentos cada vez mais duros, incluindo a própria possibilidade de um conflito mais amplo. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!